Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha este estudo com alguém que ama estudar a palavra de Deus. Já pega seu material de estudo para você não perder nada. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo e nós vamos entrar na parte profética do livro. Nós vimos lá no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor falava sobre uma profecia do tempo daquela época e para o tempo do fim. Mas hoje nós vamos falar sobre a parte escatológica do livro. Se você tem alguma dúvida sobre o capítulo 7, hoje nós vamos sanar aí as suas dúvidas. Nós vimos que até aqui, Daniel, ele foi chamado por Deus para impactar a sua geração. Daniel foi um grande profeta do seu tempo e ele foi um impacto de santidade e de vida de oração. Nós aprendemos muito com Daniel. Ele nos mostrou que nós podemos viver no mundo corrompido sem nos corromper. Durante 3 anos, ele foi bombardeado com a cultura babilônica. Ele passou por uma doutrinação, assim como acontece nos dias de hoje. Mas mesmo assim, ele não cedeu, ele não experimentou os manjares do palácio, ele não se corrompeu. Ele é um exemplo para nós. E olha só, no capítulo 5 mostra que o rei Belsazar morre. Mas aqui no capítulo 7, a história volta no período em que o rei Belsazar estava vivo. Então não estranhe no capítulo 1 quando fala do reinado de Belsazar. Vamos para a leitura? Verso 1 diz assim: No primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2 fala assim: falou Daniel, disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. Olha só, aqui fala de 4 ventos. Eu quero trazer aqui 3 versos, 3 versículos que falam sobre 4 ventos. Vamos lá? O primeiro está em Marcos, capítulo 13, verso 27. Vamos ler esses 3 versículos e aí eu vou dar o entendimento sobre isso. Fala assim, Marcos, capítulo 13, verso 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quero ler também Jeremias, capítulo 49, verso 36, que diz assim: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. Não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E o último verso está em Zacarias, capítulo 6, verso 5, e diz assim: E o anjo respondeu, dizendo-me, estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, olha só, aqui nós entendemos que Deus não limita a sua ação sobre uma região específica, mas isso se estende por toda a nação, por toda a terra. Então aqui nós vemos falando de 4 ventos, falando sobre mar. Quando fala em mar na Bíblia, se refere a nações, ou seja, virá um juízo sobre a terra. Isso remete aos tempos do fim, a grande tribulação que acontecerá ao mesmo tempo em toda a terra. Tá? E aí, no verso 3, fala assim, e 4 animais, olha o que Daniel viu, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, olha só, nós vamos entender o que significa esses 4 animais. Lembrando que mar significa nações. Aqui no verso 3, quando ele fala que ele via os animais subindo do mar, nós lembramos lá de Apocalipse, capítulo 13, que fala da besta que sobe do mar, não é por acaso. Verso 4 diz assim, o primeiro era como leão,
E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então, vamos lá. Primeiro animal, leão. Esses animais que vão falar aqui, eles representam potestades. O leão, ele representa o Império Babilônico, muito rico. Esse leão, ele tinha asas de águia, conforme a imagem que eu vou colocar aqui. Vários objetos babilônicos tinham essa imagem de leão alado. Olha que interessante. Vários profetas se referem a Nabucodonosor dessa forma também. Tem um versículo lá em Jeremias, capítulo 4, verso 7, que fala sobre isso, e 49, verso 19. Eu vou deixar aqui os versos. Muito interessante. Verso 5 fala do segundo animal, o urso. Vamos ler? Verso 5 diz assim: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então aqui o segundo animal é o urso, que representa o Império Medo-Persa. Aí nós vemos uma dualidade de poderes, um mais forte que o outro. Por quê? Primeiro, os persas eles eram submissos aos medos e depois isso mudou. O urso, como que ele mata? Pela pressão, pelo abraço, diz para ele devorar muita carne. E olha só que interessante, em Provérbios, capítulo 28, verso 15, olha o que diz lá. Como o leão rugidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. Olha que interessante. As 3 costelas na boca confirmam a voracidade desse animal. Ele devorou a presa, só sobraram os ossos. Demonstra a agressividade com que virá esse animal. Essas 3 costelas, elas seriam, na visão dos estudiosos, como os 3 poderes principais conquistados pelo Império Medo-Persa. Quais são eles? A Lídia, a Babilônia e o Egito. Vamos para o verso 6. O verso 6 diz assim: Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha só. Então, o terceiro animal, o leopardo, que representa o Império Grego de Alexandre o Grande. Olha só que interessante, as 4 asas são o que lhe confere velocidade. A atuação desse reino foi rápida. As 4 cabeças dão ideia de dominação. E olha só que interessante, os 4 generais que comandaram esse império: Cassandro, que ficou com a Macedônia e a Grécia; Lisímaco, que ficou com parte da Ásia Menor; Ptolomeu, que ficou com o Egito, Palestina; Seleuco, que ficou com o restante da Ásia. E eu quero deixar aqui também outra referência que está lá em Apocalipse, capítulo 13, nos versos 1 e 2, que resume esse sonho de Daniel. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 13, versos 1 e 2. Diz assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como um leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. O que nós entendemos é que essas potestades, elas atuarão juntas no fim dos tempos.
Vamos para o verso 7. Verso 7 diz assim: depois disso, eu continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então olha só, o quarto animal Daniel descreve como terrível, espantoso, muito forte, tinha dentes de ferro, devorava, quebrava, esmagava e tinha 10 chifres. Chifres aqui na Bíblia representa poder, então ele tinha muito poder. Vamos para o verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, o chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre haviam olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então olha só, ao longo da Bíblia, o anticristo ele é descrito com vários nomes. Chifre pequeno é um deles. Olha os outros nomes que a Bíblia fala sobre o anticristo: o assírio, o rei feroz, o outro príncipe, o homem do pecado, o ímpio, o iníquo, o filho da perdição, o príncipe que há de vir, o rei que fará segundo a sua própria vontade, aquele que não confessa Jesus, o assolador, o que tem olhos pequenos, o que terá a ganância de Balaão, o que terá a blasfêmia de Golias, o que terá o ódio de Caim, terá como inspiração o diabo, como amigo mais chegado o falso profeta, que o chifre pequeno. Então aqui descreve que esse governo será o pior de todos os que já aconteceram na nossa terra. Será o governo mais cruel que já existiu, o governo do anticristo. Quando fala que haviam vários olhos nos chifres, nós podemos interpretar essa parte em relação às tecnologias de hoje. Então, quando João descreve Apocalipse, ele viu coisas do tempo do fim que não eram, para ele aquilo não era real. Então, por exemplo, se João viu, por exemplo, a guerra, um helicóptero, naquela época não existiam helicópteros, então João descreveu da forma como ele entendia. Aqui nós podemos entender que esses muitos olhos podem ter a ver com a tecnologia, muitas câmeras, o acesso desenfreado à tecnologia que o anticristo terá, o controle mundial. Olha só que interessante. Vamos ler agora dos versos 9 até o verso 14. Diz assim: eu continuei olhando, Daniel falando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo como lampura, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará,
e o seu reino tal que não será destruído. Então aqui, depois da descrição dos animais, passamos para uma cena de juízo. Olha só, Daniel viu igual João, ele viu o estado final das coisas, ele viu a abertura dos livros, serão abertos livros, e o livro da vida, não só o livro da vida, serão abertos livros. Olha só, vou deixar aqui outro texto que está lá em Malaquias, capítulo 3, versos 16, 17 e 18, que fala sobre um memorial, depois vale a pena você ler. Na sequência foi visto o chifre pequeno e o filho do homem, que representa os opostos nesse processo de juízo. Então Daniel vê Jesus, o filho do homem, vindo nas nuvens. Vamos ler o verso 15, diz assim: e foi... quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel diz que ele ficou doente com tudo aquilo que ele viu. Foi algo tão forte, aquilo perturbou não só o seu espírito, mas o seu corpo. Ele viu a crueldade do governo do anticristo. Foi terrível. E ali ele ficou com o corpo abatido. Versos 16 ao 21, vamos ler? Verso 16 diz assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Daniel estava intrigado. O que seria aquele quarto animal que ele não conseguia saber o que era? Era um animal horrível e que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de bronze, que devorava, fazia pedaços, pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que todos os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Aqui Daniel cita o período da tribulação. Olha só, vamos ler dos versos 22 ao 28 para encerrar? Olha só, verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Aqui está falando do governo do anticristo. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse fala que o anticristo, ele terá o nome blasfêmia, ele falará grandes blasfêmias contra Deus. E cuidará de mudar os tempos e a lei, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. O governo do anticristo, ele vai ter poder durante um tempo apenas, durante o tempo da grande tribulação. Mas, verso 26, mas o juízo será estabelecido, eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então aqui
fala sobre os 4 reis que se levantarão sobre a terra, mas o povo de Deus reinará com Cristo eternamente. O verso 25 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o período de 3 anos e meio da tribulação. Então a tribulação terá um período, será num período de 7 anos, metade desse tempo, 3 anos e meio, terá perseguição, terá controle, terá mortes, mas os outros 3 anos e meio, a perseguição será pior, terá muitas mortes, muito mais perseguição, muito mais controle, e só conseguirá viver aquele que aceitar a marca da besta. Então, aqui no verso 21 retrata o período da tribulação. O anticristo, ele só vai ter poder durante este tempo, mas será o pior governo que a terra já viu, que a terra já viveu. Por isso nós não queremos fazer parte de tudo isso, nós queremos que o Senhor, nós queremos estar preparados para sermos arrebatados com o Senhor, não participar de nada disso, não queira ficar para trás, porque esse tempo será o pior tempo de todos. Tudo aquilo que nós vimos de guerra, terremotos, de tsunamis, catástrofes, o governo do anticristo será pior do que tudo isso, pior do que os governantes que já passaram, que foram terríveis, pior do que Hitler, pior do que tudo que nós já vimos, será o governo do anticristo. Se você gostou deste estudo, não deixe de compartilhar ele com alguém, não deixe de se inscrever. Eu quero deixar aqui, novamente, uma dica de leitura, nova tradução da linguagem de hoje, que é essa Bíblia, que tem uma linguagem muito mais simples de compreender. Vou deixar o link aqui na descrição do meu canal. Obrigada por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus e até o estudo de Daniel, capítulo 8. Amém?